Embora frequentemente romantizado como líder revolucionário, estrategista militar e intelectual anticolonial, Mao Zedong foi o principal responsável por um dos mais extensos ciclos de violência política e social do século XX. Pesquisas históricas amplamente analisadas por pares indicam que suas políticas contribuíram direta ou indiretamente para a morte de dezenas de milhões de pessoas, sobretudo durante o Grande Salto Adiante, de 1958 a 1962, e a Revolução Cultural, de 1966 a 1976. Historiadores como Frank Dikötter, Young Chan, Roderick MacFarquhar e Timothy Snyder convergem no entendimento de que essas tragédias não podem ser explicadas apenas por incompetência administrativa ou fatores externos, mas por uma concepção ideológica que normalizava e por vezes valorizava o sofrimento humano como ferramenta de transformação social. Ao contrário de ditaduras puramente repressivas, o regime maoísta construiu uma lógica na qual a violência não era apenas um meio contingente, mas um elemento pedagógico e moral, destinado a reeducar a sociedade chinesa. Nesse sentido, o sadismo associado ao governo de Mao assume uma forma ideológica e sistêmica, na qual a dor coletiva era interpretada como etapa necessária para a construção do novo homem socialista. Do ponto de vista da psicologia política, campo desenvolvido por autores como Harold Lasswell e Eric Fromm e Gerald Post, Mao apresenta um conjunto de traços que ajudam a compreender sua forma de liderança e tomada de decisões. Estudos biográficos e análises psicológicas indiretas necessárias dada a impossibilidade de diagnóstico clínico direto apontam para os seguintes traços predominantes. Narcisismo político e messianismo revolucionário. Mao via a si mesmo como o único intérprete legítimo do marxismo aplicado à realidade chinesa, conforme observa Philip Short. Mao acreditava possuir uma intuição histórica superior à de especialistas técnicos e até mesmo de outros líderes comunistas. Essa autopercepção o levou a desprezar dados empíricos, alertas científicos e críticas internas, considerados sinais de desvio ideológico. Inspirado por uma leitura extrema da luta de classes, Mao desenvolveu uma profunda desconfiança em relação aos aliados próximos, intelectuais e burocratas do próprio Partido Comunista Chinês. Campanhas recorrentes de autocrítica, expurgos e perseguições internas funcionavam como mecanismos de controle e reafirmação de sua autoridade. Segundo Roderick MacFarquhar, a Revolução Cultural foi em grande medida uma resposta paranoica ao medo de Mao de perder centralidade política após os fracassos do Grande Salto Adiante. Na lógica maoísta, indivíduos eram secundários frente ao destino histórico da Revolução. O sofrimento humano era frequentemente tratado como estatística ou sacrifício necessário, como aponta Frank Dikötter. Mao aceitava explicitamente a morte de milhões se isso acelerasse o processo revolucionário, revelando uma ética utilitarista extrema, desvinculada de limites morais tradicionais. Mao demonstrava notável habilidade em mobilizar emoções coletivas, medo, culpa, fervor moral e pertencimento, através de slogans, rituais públicos, sessões de denúncia e culto à personalidade. Criou-se um ambiente psicológico em que a violência não era apenas tolerada, mas celebrada como virtude revolucionária. Esses traços psicológicos produziram um estilo de governo baseado menos em planejamento técnico e mais em experimentação social radical, no qual o erro não era corrigido, mas reinterpretado ideologicamente. O Grande Salto Adiante representou uma das mais graves catástrofes provocadas por políticas estatais da história moderna. Mao impôs metas agrícolas e industriais completamente irreais, como a produção descentralizada de aço em fornos improvisados e a coletivização extrema da agricultura. Relatórios internos alertando para colheitas fracassadas e fome iminente foram sistematicamente ignorados ou suprimidos. Estudos demográficos independentes estimam entre 15 a 45 milhões de mortes, causadas principalmente por fome, exaustão e repressão estatal. Conforme documentado por Dikötter, a violência não foi apenas consequência do colapso econômico, mas também resultado de punições deliberadas contra camponeses acusados de ocultar grãos ou pensamentos contra-revolucionários. A Revolução Cultural aprofundou o caráter psicológico e simbólico da violência maoísta. Mao incentivou jovens, especialmente os guardas vermelhos, a atacarem professores, intelectuais, autoridades locais e até membros da própria família. Humilhações públicas, sessões de espancamento, prisões arbitrárias, tortura psicológica e execuções sumárias foram justificadas como atos de purificação ideológica. Milhões de pessoas sofreram deslocamento forçado, trauma psicológico profundo ou morte. Segundo Young Chan, a destruição sistemática de vínculos sociais e culturais foi parte essencial do projeto maoísta, eliminar referências morais concorrentes à ideologia do partido. O sadismo sob Mao Zedong não deve ser entendido como um mero desvio pessoal ou crueldade individual, mas como produto de uma ideologia que sacralizava a violência em nome de um futuro utópico.
Ao transformar sofrimento em virtude revolucionária, Mao institucionalizou uma forma de brutalidade que dissolveu limites éticos tradicionais e reduziu vidas humanas a instrumentos históricos. Essa análise reforça a importância de abordagens interdisciplinares, históricas, psicológicas e políticas para compreender como líderes carismáticos, quando munidos de ideologias absolutistas, podem desenvolver projetos como se fossem máquinas de destruição em massa. Os traços psicológicos de Mao Zedong não permanecem no campo da personalidade individual, eles estruturam diretamente o processo decisório do Estado chinês, moldando políticas públicas, estratégias de governo e a própria dinâmica do Partido Comunista Chinês. A literatura de psicologia política enfatiza que em regimes altamente personalistas, como o maoísta, a fronteira entre a psicologia do líder e a política do Estado tornam-se praticamente inexistentes. No caso de Mao, características como narcisismo político, paranoia seletiva, rigidez ideológica e pensamento instrumental extremo tiveram efeitos sistêmicos, produzindo decisões marcadas por radicalismo, desconsideração empírica e tolerância explícita à violência em massa. O narcisismo político de Mao teve como consequência direta a desvalorização sistemática de especialistas técnicos e dados empíricos. Mao acreditava que a vontade revolucionária e a pureza ideológica eram superiores ao conhecimento científico ou administrativo. Conforme analisa Philip Schott, Mao via economistas, agrônomos e engenheiros como intelectuais burgueses incapazes de compreender as leis revolucionárias da história. Essa postura resultou em decisões catastróficas, como a imposição de metas agrícolas e reais durante o Grande Salto Adiante. Relatórios internos que indicavam quedas de produção e fome iminente eram interpretados não como alertas legítimos, mas como sinais de sabotagem ideológica. O narcisismo, portanto, não apenas distorceu a percepção da realidade, mas criminalizou a correção de erros, impedindo ajustes de políticas públicas. A paranoia seletiva de Mao teve impacto profundo na estrutura do poder. Ele desenvolveu uma visão na qual ameaças não vinham apenas de inimigos externos, mas principalmente de aliados internos. Essa percepção levou à criação de um sistema político baseado na vigilância permanente, denúncias e campanhas recorrentes de purificação ideológica. Segundo Roderick McFarquhar, a Revolução Cultural foi desencadeada em grande parte pelo medo de Mao de ser politicamente marginalizado após o fracasso do Grande Salto Adiante. Em vez de aceitar a responsabilidade ou permitir reformas graduais, Mao optou por desestabilizar deliberadamente o Estado, incentivando o caos como mecanismo de reafirmação de poder pessoal. Como consequência, decisões estratégicas passaram a priorizar lealdade ideológica em detrimento de competência administrativa. Funcionários eficazes, mas politicamente moderados, eram removidos, presos ou humilhados publicamente, enquanto militantes radicais e inexperientes eram promovidos. Outro efeito central dos traços psicológicos de Mao foi a incapacidade de aprendizado institucional. Psicólogos políticos observam que líderes ideologicamente rígidos tendem a reinterpretar falhas como prova de que a ideologia não foi aplicada de forma suficientemente radical. Esse padrão é claramente visível nas decisões de Mao. O fracasso do Grande Salto Adiante não levou a uma revisão estrutural do modelo econômico socialista, mas a conclusão de que ainda existiam elementos capitalistas e resíduos burgueses na sociedade. Essa lógica levou diretamente à Revolução Cultural, que aprofundou o colapso educacional, científico e administrativo do país. A rigidez ideológica transformou o erro em justificativa para mais radicalismo, criando um ciclo decisório autodestrutivo. O pensamento instrumental extremo de Mao teve talvez a consequência mais devastadora, a normalização da morte em larga escala como variável aceitável da política pública. Mao expressou repetidamente a ideia de que grandes perdas humanas eram inevitáveis ou até desejáveis no processo revolucionário. Frank Dikötter documenta declarações nas quais Mao minimizava explicitamente a morte de milhões, desde que o projeto revolucionário avançasse. Essa visão teve consequências práticas diretas. Políticas não eram interrompidas diante do sofrimento extremo, fome generalizada ou colapso social, pois esses efeitos eram reinterpretados como sacrifícios históricos. Nesse contexto, decisões estatais passaram a operar sem limites éticos claros, transformando a população em meio descartável para fins ideológicos. A habilidade de Mao em manipular emoções coletivas levou a decisões orientadas mais pela mobilização simbólica das massas do que pela governança racional. Campanhas políticas eram desenhadas como rituais emocionais, sessões de denúncia, autocrítica pública e oculta personalidade, que reforçavam a autoridade de Mao, mas corroíam instituições. Durante a Revolução Cultural, decisões cruciais foram delegadas informalmente a guardas vermelhos adolescentes, sem formação política ou administrativa. Essa escolha não foi acidental, mas consequência direta da preferência psicológica de Mao por lealdade emocional intensa, mesmo à custa do colapso institucional. O resultado foi a destruição de universidades
universidades, ministérios, arquivos históricos e redes de conhecimento acumuladas por décadas. As decisões moldadas pelos traços psicológicos de Mao produziram consequências duradouras: destruição institucional profunda do Estado chinês, trauma psicológico coletivo e quebra de confiança social, desvalorização crônica do pensamento crítico, cultura política baseada no medo e na conformidade. Mesmo após a morte de Mao, reformas posteriores precisaram lidar com as cicatrizes institucionais e psicológicas deixadas por décadas de decisões personalistas e ideologicamente extremas. A análise das consequências dos traços psicológicos de Mao Zedong revelam que suas decisões não foram meros erros de cálculo, mas expressões coerentes de uma personalidade política marcada por narcisismo, paranoia e instrumentalização da vida humana. Em um regime altamente centralizado, essas características individuais se amplificaram, moldando políticas que resultaram em sofrimento humano em escala histórica. O caso de Mao ilustra de forma paradigmática como a psicologia de um líder pode transformar uma ideologia em um sistema de violência estrutural quando não existem freios institucionais eficazes. O regime de Mao Zedong não se sustentou apenas por coerção estatal direta, mas por uma complexa arquitetura psicológica de mobilização, conformidade e participação ativa de milhões de cidadãos comuns. Historiadores e psicólogos sociais concordam que a longevidade e a intensidade do maoísmo só pode ser plenamente compreendidas a partir das análises da psicologia coletiva que se formou no interior do Partido Comunista Chinês e da sociedade chinesa como um todo, inspirando-se em conceitos clássicos da psicologia social como conformidade, de Asch, obediência à autoridade de Milgram e a internalização ideológica de Fromm. O sistema maoísta produziu uma população simultaneamente vigilante, mobilizada e psicologicamente capturada, na qual a repressão e a adesão se reforçavam mutuamente. Um dos pilares centrais da psicologia dos apoiadores foi o culto à personalidade, que transformou Mao Zedong em uma figura quase sagrada. Retratado como o grande timoneiro e o sol vermelho no coração do povo, Mao era apresentado pela propaganda oficial como infalível, onisciente e moralmente superior. Segundo Philip Short e Yung Chang, essa sacralização produziu um efeito psicológico semelhante ao descrito por Max Weber no conceito de autoridade carismática. A legitimidade do poder não derivava das instituições ou das leis, mas da crença emocional na figura do líder. Questionar Mao equivalia psicologicamente a questionar a própria revolução, a nação e o sentido da história. Essa dinâmica reduziu drasticamente a capacidade crítica dos apoiadores, que passaram a reinterpretar falhas concretas como a fome, violência e o colapso institucional como sinais de traição interna ou insuficiente devoção ideológica. A propaganda estatal desempenhou um papel central na construção de uma psicologia coletiva baseada na moralização da violência. O regime ensinava que obedecer, vigiar e denunciar não eram atos de crueldade, mas expressões de virtude revolucionária. Inspirando-se no conceito de banalidade do mal desenvolvido por Hannah Arendt, historiadores como Franklin Dickott argumentaram que muitos apoiadores não se viam como agentes de repressão, mas como participantes de uma missão moral maior. A denúncia de vizinhos, colegas e até familiares era apresentada como dever patriótico e prova de maturidade ideológica. Esse sistema dissolveu fronteiras éticas tradicionais, transformando relações sociais cotidianas em arenas de suspeita permanente e incentivo ao autopoliciamento psicológico. Nem todo apoio ao regime era motivado por convicção ideológica profunda. Uma parcela significativa dos apoiadores desenvolveu o que os psicólogos sociais chamam de lealdade performática, comportamentos públicos de adesão intensa, como participação em sessões de denúncia, repetições de slogans e exibição de símbolos maoístas, tudo motivado principalmente pelo medo de represálias. De acordo com Timothy Snyder e Mac Farquhar, essa forma de apoio produziu um efeito cumulativo perverso. Quanto mais pessoas simulavam entusiasmo, mais o regime interpretava isso como consenso genuíno, intensificando campanhas radicais. O medo constante de ser rotulado como contra-revolucionário levou muitos cidadãos a participarem ativamente da repressão como forma de autoproteção psicológica, um fenômeno próximo ao conceito de identificação com o agressor descrito por Anna Freud. Ao longo do tempo, a repetição contínua de rituais, slogans, sessões de autocrítica e educação política levou muitos apoiadores à internalização profunda da ideologia maoísta. O indivíduo passava a avaliar a si mesmo e aos outros não como base em critérios morais pessoais, mas segundo padrões ideológicos impostos pelo partido. Erich Fromm descreveu esses processos como a formação de uma consciência autoritária, na qual a obediência deixa de ser apenas externa e passa a ser vivida como escolha moral interna. No contexto maoísta, essa internalização criou sujeitos que policiavam seus próprios pensamentos, sentindo culpa, vergonha ou medo diante de qualquer dúvida ideológica. Essa reconfiguração psicológica
psicológica contribuiu para a eficácia do sistema repressivo, pois reduziu a necessidade de coerção direta constante. Durante a Revolução Cultural, a psicologia dos apoiadores assumiu um caráter ainda mais extremo. Jovens guardas vermelhos foram incentivados a romper laços familiares, a destruírem símbolos culturais e a praticarem violência pública contra professores e autoridades locais. Autores como Gustave Le Bon ajudam a explicar esse fenômeno por meio da psicologia das multidões, na qual a responsabilidade individual se diluiu e comportamentos extremos tornaram-se normalizados. A violência coletiva era vivida como catarse moral e afirmação identitária, reforçada por recompensas simbólicas do regime. A psicologia dos apoiadores do regime maoísta produziu efeitos duradouros: normalização da denúncia e erosão da confiança interpessoal, trauma psicológico coletivo e silêncio geracional, dificuldade de reconstrução do pensamento crítico após o fim das campanhas e persistência de padrões autoritários de socialização política. Mesmo décadas após o fim da Era Mao, estudos sociológicos indicam que essas marcas psicológicas continuaram a influenciar comportamentos sociais e políticos na China contemporânea. A psicologia dos apoiadores foi elemento indispensável para o funcionamento do regime de Mao Zedong. Medo, devoção, conformidade e internalização ideológica formaram uma engrenagem psicológica coletiva na qual milhões de pessoas participaram, ativa ou passivamente, de um sistema de repressão que se autoalimentava. O caso maoísta demonstra como regimes totalitários não se sustentam apenas pela força, mas pela captura da mente coletiva, transformando cidadãos comuns em agentes de controle social e violência simbólica. As políticas implementadas durante o governo de Mao Zedong produziram não apenas devastação demográfica e institucional, mas também, como já dito, danos psicológicos profundos, persistentes e transgeracionais. A literatura especializada em psicologia do trauma, história social e estudos sobre violência política indicam que o terror maoísta operou de forma sistemática sobre a subjetividade das vítimas, moldando comportamentos, emoções e identidades muito além do período imediato da repressão. Historiadores como Roderick McFarquhar, Frank Dicotter e Yung Chang, aliados a estudos da psicologia clínica e social, demonstram que o regime não se limitou a punir corpos, mas buscou reconfigurar mentes, utilizando humilhação pública, medo constante e desintegração de vínculos sociais como instrumentos de controle. Milhões de pessoas foram expostas a experiências que, segundo critérios contemporâneos da psiquiatria, configuram trauma psicológico severo, como fome prolongada, violência física, trabalhos forçados, encarceramento arbitrário, testemunho de execuções e perseguições sistemáticas. Embora o diagnóstico formal do transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) só tenha sido sistematizado décadas depois, relatos de sobreviventes apresentam sintomas classicamente associados ao quadro: flashbacks intrusivos, hipervigilância, entorpecimento emocional e dificuldade de estabelecer relações de confiança. Estudos comparativos com sobreviventes de outros regimes totalitários reforçam a interpretação de que a repressão maoísta gerou um trauma coletivo de larga escala. Mesmo entre aqueles que não sofreram violências físicas diretas, o ambiente de vigilância permanente e imprevisibilidade punitiva produziu níveis elevados de ansiedade crônica e depressão. A incerteza constante sobre quem poderia ser denunciado, preso ou humilhado publicamente levou ao desenvolvimento de estratégias de autoproteção psicológica baseadas no silêncio da conformidade. Psicólogos sociais descrevem esse fenômeno como autocensura internalizada. O medo deixa de ser apenas externo e passa a operar internamente, regulando pensamentos, emoções e expressões. O indivíduo aprende a não pensar, não lembrar e não questionar, criando um estado de submissão psicológica prolongada. Um dos aspectos mais devastadores do impacto psicológico do regime maoísta foi a destruição deliberada de vínculos familiares e comunitários. Durante a Revolução Cultural, crianças e adolescentes foram incentivados e, em muitos casos, pressionados a denunciar pais, professores e parentes como inimigos de classe. Segundo Yung Chang, essa inversão moral produziu feridas psicológicas profundas. O espaço familiar, tradicionalmente associado à segurança emocional, tornou-se local de risco. A consequência foi uma erosão duradoura da confiança interpessoal, com efeitos que persistiram muito além do final formal das campanhas políticas. A ruptura desses laços também gerou sentimentos intensos de culpa, vergonha e ambivalência emocional, especialmente entre aqueles que participaram de denúncias sob coerção ou medo. As humilhações públicas, como sessões de denúncia, autocrítica forçada, exposição ao ridículo e violência simbólica, foram utilizadas sistematicamente como técnicas de controle psicológico, conforme analisado por McFarquhar. Essas práticas não tinham apenas função punitiva, mas visavam quebrar a identidade do indivíduo, forçando a internalizar a narrativa do partido como única fonte legítima de valor. Pesquisas em psicologia do trauma indicam que a humilhação prolongada pode ser tão ou mais danosa que a violência física, pois atinge diretamente o senso de dignidade, identidade e pertencimento social.
Os efeitos psicológicos do terror maoísta não se limitaram à geração diretamente afetada. Estudos sobre trauma transgeracional, desenvolvidos inicialmente a partir de pesquisas como sobreviventes do Holocausto, ajudam a compreender como padrões de medo, silêncio e hipervigilância foram transmitidos a filhos e netos. Na China pós-Mao, muitos descendentes de vítimas cresceram em ambientes marcados por desconfiança crônica, evitação de temas políticos e autocontenção emocional, mesmo sem experiência direta de repressão. O trauma, nesse sentido, tornou-se parte da cultura psicológica cotidiana, perpetuando comportamentos de adaptação ao autoritarismo. Outro efeito psicológico duradouro foi a dificuldade de elaboração simbólica do trauma. A ausência de processos amplos de reconhecimento, reparação e memória pública dificultou o luto coletivo e a reconstrução subjetiva das vítimas. Psicólogos e historiadores observam que o silêncio imposto tanto pelo Estado quanto por mecanismos internos de defesa impedem a integração da experiência traumática, prolongando seus efeitos ao longo do tempo. Os efeitos psicológicos nas vítimas do regime de Mao Zedong foram profundos, duradouros e multigeracionais. O terror institucionalizado, aliado à humilhação pública e a destruição dos vínculos sociais, produziu não apenas sofrimento individual, mas uma reconfiguração psicológica coletiva, marcada por medo, autocensura e silêncio. A análise desses efeitos reforça a compreensão de que regimes totalitários não se limitam a controlar territórios e economias, mas buscam dominar a esfera mais íntima da experiência humana, a mente, a memória e a identidade. A análise integrada da liderança de Mao Zedong, de seus traços psicológicos, das decisões políticas deles derivadas, da psicologia de seus apoiadores e dos efeitos psíquicos sobre as vítimas revelam um fenômeno central. O maoísmo não foi apenas um projeto político ou econômico, mas um sistema total de dominação psicológica. Sua singularidade histórica reside na fusão entre ideologia absolutista, liderança personalista e mobilização emocional em massas, produzindo um regime no qual a violência física e a violência psicológica se reforçavam mutuamente. Os traços psicológicos de Mao, como narcisismo político, paranoia seletiva, rigidez ideológica e pensamento instrumental extremo, não permaneceram no âmbito da personalidade individual. Em um contexto institucional altamente centralizado, essas características foram amplificadas, transformando-se em políticas públicas, campanhas sociais e decisões estatais que normalizaram o sofrimento humano como ferramenta legítima de transformação histórica. O resultado foi a substituição da governança racional por experimentação ideológica, na qual o erro não gerava correção, mas radicalização. Esse modelo só se tornou viável devido à construção de uma psicologia coletiva específica entre os apoiadores do regime. O culto à personalidade, a propaganda moralizante, a vigilância mútua e a lealdade performática criaram uma população simultaneamente mobilizada e aterrorizada, na qual milhões de indivíduos participaram ativa ou passivamente de mecanismos de repressão. A internalização da ideologia dissolveu limites éticos tradicionais, permitindo que atos de violência, humilhação e denúncia fossem vividos como dever cívico ou virtude moral. As vítimas desse sistema sofreram consequências psicológicas profundas e duradouras, trauma severo, ansiedade crônica, depressão, ruptura de laços familiares e a destruição da confiança social marcaram não apenas indivíduos, mas gerações inteiras. O uso sistemático da humilhação pública e do terror imprevisível produziu uma cultura do medo internalizado, cujos efeitos transgeracionais persistiram mesmo após o fim formal da Era de Mao. A ausência de processos amplos de reconhecimento e elaboração coletiva do trauma contribuiu para a manutenção do silêncio e da autocensura como estratégias de sobrevivência psíquica. Tomados em conjunto, esses elementos demonstram que o regime de Mao Zedong operou como uma máquina integrada de produção de obediência, sofrimento e reconfiguração subjetiva, na qual o líder, apoiadores e vítimas foram inseridos em uma dinâmica de violência estrutural. O caso maoísta ilustra de forma paradigmática como ideologias redentoras, quando combinadas com uma liderança carismática sem freios institucionais, pode transformar o governo em uma máquina de destruição humana em larga escala. Por fim, esta análise reforça a importância de abordagens interdisciplinares, como história, psicologia e política, para compreender regimes autoritários. Mais do que um episódio do passado chinês, o maoísmo constitui um alerta universal sobre os riscos da sacralização do poder, da superação do pensamento crítico e da instrumentalização da vida humana em nome de utopias políticas.